Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Faz mais de um mês desde que eu gravei o último vídeo. Para quem me assiste com frequência, né? Quem me assiste com frequência percebe, mas quem me assiste esporadicamente, eventualmente, não vai perceber, obviamente, né? Na sequência dos vídeos não vai perceber que houve esse hiato de um mês entre um vídeo e outro, dadas as dificuldades que eu particularmente estou tendo para conseguir entregar os meus compartilhamentos. Mas é sempre um grande prazer estar aqui diante dessa câmera, sabendo que alguém eventualmente vai estar me ouvindo e assimilando um pouco dos meus compartilhamentos. E começo dizendo que eu preciso, como da outra vez eu falei também no último vídeo, preciso de ajuda financeira. Houve um contratempo nesse mês, entre o último vídeo e agora. Houve um contratempo que queimou a fonte de alimentação do meu notebook e eu fui atrás essa semana, então, para tentar conseguir uma fonte nova. O cabo, né, aquele cabo de alimentação que carrega, né, o notebook, e custa R$160. Então, eu estou apelando mais uma vez à boa vontade de você que está aí me assistindo, que puder ajudar de alguma forma, seja financeiramente ou até mesmo, muitas vezes você tem um cabo do notebook, o meu é um Samsung Essentials, é um tanto difícil de conseguir, tanto que o que eu consegui aí na volta aqui nas lojas custa R$160, é um cabo universal. Para quebrar o galho e tal, porque o cabo propriamente dito, né? Muitas vezes até alguém aí que o notebook já não funciona mais, tem o cabo funcionando, eu posso estar passando o endereço para ser enviado, também é muito bem-vindo, né? Só o cabo chega. Se não, se você tiver condições de auxiliar, tá aí o pedido feito. E esse assunto já é o assunto também que eu quero falar hoje nesse vídeo, porque tem acontecido, principalmente nesse ano de 2021, tem acontecido bastante contratempos, bastante dificuldades para muitos trabalhadores da luz conseguirem levar adiante o seu trabalho. Então a gente que está fazendo aí trabalho de abelhinha, trabalho de formiguinha, tem surgido bastante dificuldades. E é óbvio que, dados os novos tempos, se vocês têm acompanhado outros canais e outras postagens sobre os assuntos espirituais, já devem ter percebido que existe, né, uma peculiaridade desses últimos tempos que nós estamos vivendo. Existe uma tentativa desesperada das trevas, digamos assim, vou usar essa expressão para me fazer entender mais facilmente. Não é tão simples assim, né? Mas para encurtar o assunto, então, existe uma tentativa desesperada das trevas em oposição, usa essa palavra, em oposição à luz, né? O que é a luz? A luz do conhecimento, a luz do autoconhecimento, que é esse trabalho que eu e tantas pessoas aí, talvez até você que está me assistindo, tem feito esse trabalho de abelhinha, trabalho de formiguinha, né? E a gente tenta, mas surgem os empecilhos, como eu tenho falado constantemente. E acontece uma coisa interessante, que é um assunto que eu quero trazer à tona. Como sempre, o assunto financeiro, assim como o assunto sexo e tantos outros, sempre são assuntos difíceis de serem tratados, porque nós estamos cheios, nossas cabeças estão cheias de ideias pré-concebidas. Gente, se nós não abandonarmos as ideias pré-concebidas, ou seja, as nossas crenças, as nossas ideologias, tudo aquilo que a gente acha que é, a gente não consegue entender o que a outra pessoa está tentando dizer. Então eu vim diversas vezes
Sempre que tive oportunidade, eu vim diversas vezes pedir auxílio financeiro. E é interessante como isso suscita certos preconceitos dentro das pessoas que me ouvem. E muitas pessoas acham que pelo fato de eu estar pedindo auxílio financeiro quer dizer que eu estou quebrado, que eu estou estragado. Quebrado no sentido de... Vamos colocar dessa forma. Nossa, muitas pessoas pensam assim, uma grande maioria. Nossa, mas um ser da luz, alguém que trabalha para a luz, alguém espiritualizado, alguém desperto ou alguém iluminado, jamais pode estar pedindo auxílio financeiro porque ele sabe que as forças superiores, ou Deus, ou como quisermos chamar, o universo vai prover. É claro, gente, que o universo sempre provê. É aí que está o problema, que eu não consigo me comunicar corretamente se a mente que está aí do outro lado está cheia de ideias pré-concebidas. É óbvio que o universo a tudo provê. Agora, como ele provê, não sou eu que sei. Então, uma das formas que pode o universo prover é eu falando com vocês e dizendo qual a dificuldade que eu estou enfrentando. E aí, talvez o universo vai prover através de você. Talvez sim, talvez não. Mas quem sou eu para não criar, para não servir de canal, criando essa possibilidade de a pessoa que está do outro lado ser justamente a pessoa que tem condições de ajudar financeiramente. Então, o fato de eu pedir ajuda financeira não quer dizer que eu estou estragado como canal do despertar ou como canal de autoconhecimento. E eu estou usando gente, que isso também já foi mal interpretado em diversas vezes. Eu estou usando a palavra eu como um exemplo, mas eu estou falando de todos os compartilhadores, de todos os terapeutas, de todos aqueles que escolheram levar o conhecimento espiritual adiante, levar as suas experimentações espirituais, seja lá o que for. Então é interessante que quando eu peço ajuda financeira, surgem muitas pessoas tentando me consertar, achando que eu estou quebrado, que eu estou estragado, que eu estou vibrando na negatividade, que eu estou vibrando na escassez. Não é isso, gente. Não é isso, eu não estou vibrando na escassez, eu simplesmente estou abrindo possibilidades. E, como tem acontecido bastante, não é daí que tem vindo o recurso. Não é dos meus pedidos financeiros, porque é incrível a gente se dar conta de como a humanidade está fria nesse momento, nesse ponto da nossa existência. A humanidade está com o coração empedrado, porque os meus pedidos não surtem efeito. Surtem em uma, duas, 3 pessoas no máximo, como foi o meu último vídeo pedindo, né, o auxílio para quem assistiu. Existia e existe ainda a possibilidade de eu ter que vender o meu notebook para suprir as minhas necessidades materiais. E não houve praticamente nenhum auxílio, foram 3 pessoas que se prontificaram a auxiliar dentro das suas possibilidades. Ajuda, mas não resolve. E então surgem argumentações interessantes e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque o que interessa aqui não é trazer conclusões, porque não se pode concluir a verdade é mutável. Então o meu interesse nunca foi trazer aqui conclusões de tudo aquilo que eu aprendi, mas sim as experimentações que têm acontecido ali, vivas. É interessante as reflexões que surgem com essa questão do dinheiro. Falar de dinheiro sempre suscita uma série de preconceitos que a pessoa tem. Então, a maioria das pessoas acham que espiritualidade e dinheiro não combinam, ou que quem se iluminou como Buda, como Jesus, não tem necessidade de dinheiro. E não é assim, nós criamos um monte de idealizações, um monte de estereótipos na nossa cabeça sobre como deve um ser iluminado, como deve um desperto se comportar, e isso não existe, gente.
É tudo dinâmico. A verdade é dinâmica. Cada pessoa iluminada se comporta de uma maneira diferente, mas nós encaixamos todos eles. Existem, eu não vou citar exemplo, me passou pela cabeça alguém, mas eu não vou citar exemplo porque as pessoas se prendem no exemplo e acabam perdendo a essência daquilo que o outro quer dizer, daquilo que eu estou tentando dizer aqui. Então foi uma experimentação interessante para mim estar do outro lado, ter vivido esse outro lado de alguém que pede, porque em períodos de maior entrada financeira, de maior entrada de dinheiro na minha vida, eu estava do outro lado e eu digo para vocês, é muito melhor estar do outro lado do que ser aquele que pede. Porque, como eu disse, existe muito preconceito em torno desse assunto. E eu tenho visto muitas pessoas mesmo, não é brincadeira, pedirem nas redes sociais, pessoas que eu sei que trabalham com o objetivo de levar um pouquinho de luz para outras pessoas, e essas pessoas penando também. E eu, mesmo dentro da dificuldade financeira, não deixo de ajudar sempre que eu posso. R$5 não vai fazer nenhuma grande diferença na minha vida. Mesmo eu, que estou também passando atualmente por dificuldades financeiras, mas não vai fazer diferença. Talvez o outro precise mais do que eu daqueles R$5. Mas são maneiras de pensar. Eu já não tenho mais esse preconceito todo com relação ao dinheiro. Então, é curioso como muitas pessoas que depois do meu último apelo vieram em meu socorro tentando me consertar. E, gente, eu não estou quebrado, eu não estou estragado, eu continuo fazendo a minha função. Acontece uma coisa interessante, eu fiz uma escolha na minha vida. Eu escolhi viver de forma simples. Eu escolhi viver a verdade no dia a dia de forma nua e crua, sem recorrer a subterfúgios de, por exemplo, a ambição. A ambição é um grande subterfúgio, uma grande fuga. E isso, você não precisa assumir o que eu estou dizendo como uma verdade absoluta. Procure isso dentro de você. Meu interesse nunca foi colocar verdades absolutas. Meu interesse sempre foi compartilhar, como eu disse antes, a raspinha de verdade que eu vi. Agora, até a própria questão, verdade é uma coisa que suscita os ânimos, né? que eleva os ânimos, porque não se tem uma noção exata do que seja a verdade. Então, o que acontece é que, dentro do estilo de vida que eu vivi, eu subi determinados degraus, digamos assim, que me fizeram enxergar um pouco adiante. Outras pessoas enxergaram o mesmo local que eu, subiram degraus, os mesmos degraus que eu e enxergaram de um ângulo diferente a mesma coisa que eu. É disso que se trata a verdade. Cada um tenta traduzir aquilo que enxergou da sua forma. Agora, o que está lá é uma coisa só. A verdade é uma coisa só. O que foi visto é uma coisa só. A diferença é que foi visto de ângulos diferentes. Então, muitas pessoas se confundem a respeito disso. Agora, a maioria das pessoas, digamos 99%, e muitos acham que é arrogância da minha parte quando eu falo isso, que seja, mas é apenas uma forma de comunicação. 99% da população fica de braços cruzados apenas dizendo, não, não é assim, não, não é assado, é assim, é assado. De braço cruzado, você não subiu degrau nenhum, pelo menos para emparelhar com outras pessoas, comigo que seja, ou com outras pessoas. Quando eu falo comigo, eu sou de forma arrogante, mas não é essa a minha intenção. Então, que seja com outras pessoas. Essas pessoas não subiram os degraus para pelo menos ver a verdade com seus próprios olhos e aí poder dizer do que se trata. Então, muitas pessoas confundem opinião com relato da verdade, relato do fato. E na maioria das vezes essas pessoas são aquelas acomodadas, aquelas que não se mexem. Enfim, então eu fiz essa escolha e essa escolha é minha, a escolha de viver o dia a dia conforme
as possibilidades vão aparecendo. Essa é uma escolha minha. Agora, eu não escolhi passar fome. E aí é uma coisa que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Eu escolhi compartilhar o meu trabalho, compartilhar as minhas experiências espirituais e de autoconhecimento, eu escolhi compartilhar isso de forma totalmente gratuita. Qualquer pessoa tem acesso, desde que tenha uma internet, desde que tenha o YouTube instalado ou entre no site do YouTube, a pessoa vai lá e acessa. E tá tudo ali de graça. Mas eu ainda preciso comer. E isso não estou falando de mim, gente, eu não estou falando de mim. Aí é que entra a confusão muitas vezes. Eu estou falando eu estou tentando compartilhar uma verdade, um tantinho de verdade, que se você for a fundo em si mesmo, você vai acabar descobrindo que sim, que isso é verdade. Eu não escolhi passar fome, eu não escolhi ficar sem roupa, sem ter onde morar. Não, isso eu não escolhi. Eu escolhi apenas que eu não quero mais ganhar dinheiro em cima desse trabalho. Eu quero outros trabalhos que me sustentem, mas às vezes eles não acontecem. Isso não é porque eu estou vibrando na escassez. Tem uma série de coisas que envolvem tudo isso, inclusive o que eu tenho tentado dizer há muito tempo. Inclusive, eu abrir a possibilidade de outras pessoas ajudarem, porque algumas pessoas vieram como pilares financeiros também. Pessoas que têm facilidade de ganhar dinheiro vieram muitas vezes com a tarefa de serem pilares financeiros dos outros que não têm essa facilidade. Pode ser por uma questão kármica, nada acontece por acaso. E pode ser muitas vezes que a pessoa está vibrando na escassez também. Agora, eu não me considero uma pessoa escassa. Minha vida não é escassa, minha vida é extremamente abundante. A minha vida, de um determinado momento, de alguns anos para cá, eu tenho visto abundância nos mínimos detalhes da minha vida, porque nós confundimos abundância com dinheiro e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Abundância é abundância. Até o ar que eu respiro, se o lugar onde eu estou tem uma qualidade de ar boa ou ótima, então isso é abundância, é isso que as pessoas não entendem. Então eu não estou vibrando na abundância. Talvez uma grande maioria dos trabalhadores espirituais não estejam vibrando na abundância, na escassez, perdão. Eu me atrapalhei. Jesus e Buda, ou Francisco de Assis, ou Allan Kardec, quando permitiam que os seus auxiliares recolhessem dinheiro, né, para levar o seu trabalho adiante, para alimentar toda aquela população na volta, não estavam vibrando na escassez. Não é assim que funciona, gente. A gente tem que parar, em primeiro lugar, de ver o mundo através da fechadura, de achar que aquilo que a gente enxerga através da fechadura é o mundo, porque não é. Tem que abrir a porta e atravessar essa porta. Muitas pessoas dão opinião a respeito do que o outro está passando. É muito fácil isso. Muitas pessoas julgam, condenam a outra pessoa que está pedindo auxílio financeiro para fazer o seu trabalho, para desenvolver o seu trabalho. Não condene, trilhe o mesmo caminho, ou um caminho parecido, para ver com seus próprios olhos, para perceber com o seu próprio eu se o que você pensa está correto. É isso que eu tenho feito, porque eu também já julguei no passado. E muitas pessoas acham que quando eu me coloco numa situação onde eu errei, muitas pessoas acham que eu estou me diminuindo. Outras pessoas acham que quando eu me coloco numa situação, quando eu compartilho uma situação onde eu acertei, outras pessoas acham que eu estou me enaltecendo, me engrandecendo. Quando não é nada disso, eu estou apenas tentando comunicar de forma prática, pragmática. Mas a maioria das pessoas que está aí do outro lado, e talvez seja o seu caso, talvez sim, talvez não, só você pode saber. A maioria das pessoas que está aí do outro lado simplesmente está julgando, condenando, porque ele deveria fazer assim, ele deveria fazer assado, ele deveria ser mais otimista ou... É triste. Mas enfim, mais uma vez eu uso
detalhes da minha vida, da minha vivência, da minha experiência, porque esse é o meu papel, esse é o papel que eu escolhi para a minha vida. Como exemplo para reflexão e não como verdade absoluta. Então, mais uma vez, eu venho pedir auxílio para comprar o cabo. Se não der de um jeito, eu vou dar de outro, como sempre aconteceu. É óbvio que o universo provê. É óbvio. Alguém me disse que se eu pensasse em vender o notebook, eu estaria criando essa necessidade de vender o notebook. Quando a fome bate na porta, é óbvio que a gente vai buscar alternativa. Então, quando a situação fica preta, a gente vai buscar alternativa. Quando eu comentei sobre o notebook, e como eu disse, isso ainda não é uma realidade descartada, é porque esse era o único caminho que estava disponível. Uma vez que o dinheiro acabou, eu venho pedir auxílio aqui e não recebo, tudo que recebo são críticas, condenações, como eu estava dizendo, embora isso sirva também, como eu estou fazendo aqui, sirva para a gente suscitar o debate, trazer à tona de novo o debate. Por que que nós temos tanto preconceito e tantas ideias preconcebidas com relação a sexo, com relação a dinheiro, com relação a tantas coisas? Isso pode, aquilo não pode, não existe isso pode, aquilo não pode. Viver é viver o dia a dia conforme ele se apresenta. Não existe regra para viver. Mas, no entanto, nós estamos sempre criando regras. Ah, não, aquele canal lá está pedindo dinheiro é porque ele não é espiritualizado, porque se ele fosse espiritualizado, ele saberia que o universo provê. Eu repito, claro que o universo provê, mas talvez ele esteja provendo, querendo prover através de você, com R$5, com R$10, seja lá o que for, você é que sabe. Então eu estou cumprindo o meu papel, mais uma vez, de canal, abrindo a possibilidade de que a ajuda financeira, o canal de ajuda financeira seja você. Talvez sim, talvez não. Mas isso não significa, gente, que eu esteja quebrado como veículo, como canal, ou estragado como veículo, como canal de despertar. Continua, a gente vai continuar. E eu espero poder estar retornando aqui em breve outra vez. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades. E contribuir com o canal, o número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!